De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. E também com a gente a Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Estou falando aqui da Vitalícia e hoje eu fui buscar um galão de Vitalícia. Eu compro lá na minha amiga Kazui, lá do aeroporto, lá do Varejão Aeroporto. Mandar um abraço para a Kazui. Eu acho que ela não está assistindo a gente, viu, doutor? Esse programa, o senhor conhece a Kazui também, mas ela só trabalha, aquela mulher, né? Vamos ver se ela pega a reprise lá amanhã, né? Vamos lembrar ela lá para ela assistir. Ô, doutor, mas a gente foi para o intervalo e eu falava aqui exatamente sobre doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, cirurgião plástico, nosso entrevistado de hoje, falando aqui no programa sobre cirurgia plástica. Eu fui para o intervalo falando um pouco sobre essa questão do volume, né? Quando a gente, há tempos atrás, a gente sabia que tinha essa dificuldade. As mulheres iam lá com fotos e tal, dizendo, olha, na revista e tal. Me parece que só mudou, não é, o meio já não é mais a revista, mas já é o celular, que está tudo mais fácil. É isso, não mudou muita coisa, não? Basicamente, hoje em dia, com o celular ainda tem Photoshop, sei lá, alguma coisa que eles põem no celular, eu quero que fique desse jeito ou não. E o que eu tenho notado, que eu fiz uma... Assim, a gente põe no Excel uma coisa, eu tenho notado a estatística desde 1996, 7, quando por 160, 190 era, nossa, eu pus uma prótese gigante, né? 160 ml, né, que eram os volumes. Caramba. 190, até, nossa, abaixo de 200. Mas a partir de 2010, 2011, se pusesse acima de 300, abaixo de 300, já era meio assim. Hoje, pelo menos assim, a minha experiência é que deu uma estabilizada, mas tem muita gente que se você oferecer, você falar que menos que 300 não adianta pôr prótese. Não vai fazer diferença. Não, isso como é que é lesão consumidor, como se fala, se você quiser uma prótese pequena, que para aquela época, eu já cheguei a pôr 120, 140 de pessoas. Hoje você tem que encomendar que não tem para pronta entrega. Porque não é comum. Não é comum, isso é muito pequeno. Então, assim, as menores de hoje em dia estão em torno de, sabe, é muito difícil. Então, basicamente, aumentou-se muito os volumes, mas o ser humano continua o mesmo. Doutor, mas isso, aliás, é importante falar assim, isso não está muito relacionado à estrutura de cada um? Quer dizer, tem gente que 150, 160 não está excelente, não seria o ideal? Então, eu acho que tem dois fatores. A maioria das pessoas, talvez o conhecimento, a visão, as amizades e o passar do tempo, muita gente está tendo a experiência de quem tem prótese muito grande e não está satisfeita com isso. Então, por isso que eu acho que deu uma estabilizada, mas mesmo assim, aquela tendência maluca, pelo que eu acompanhei, ela diminuiu. Hoje, a tendência, assim, as pessoas, assim, pelo menos os pacientes que eu acompanho, e às vezes os que a gente vê na faculdade, assim, eles têm uma noção, né, que não adianta ter um volume muito grande, mesmo porque quanto maior o volume, mais você vai depender, né, desse tamanho para se locomover, para fazer exercício, para jogar tênis, para correr, para fazer academia, né? Então, assim, você tem um limite. Você vai ter um limite que talvez as pessoas estão tendo essa experiência de ver, olha, tem uma amiga que pôs tanto, já não foi tão bom assim, também não quero aquele volume. Porque até um tempo atrás era ranking, né? Ela pôs 350, eu não, vou pôr 20 a mais, eu vou pôr sempre um pouco a mais. E eu acho que, mas muitas tendem realmente a colocar. E a estrutura, eu acho que o bom senso é você alinhar, ou pelo menos oferecer uma harmonia entre a parte superior e o quadril. Você ter o porte da pessoa, né? E oferecer essa harmonia, né? Você atingir, né, essa harmonia entre a parte superior e o quadril. E tudo isso embutido na idade e na atividade física e no status, né, o que a pessoa está fazendo. Porque uma pessoa que vai fazer atividade esportiva, que é um atleta, ela não deveria colocar alguma coisa muito grande que vai limitar ela no futuro, né?
de fazer essas atividades. Então, eu acho que assim, isso tudo faz parte do bom senso. Fantástico. Eu continuo aqui, enquanto o doutor está falando, que eu estou aqui pesquisando, doutor, os números. Eu achei interessante porque o doutor tinha falado da lipoaspiração, sim, ela continua, e eu achei agora uns dados mais atualizados aqui no Brasil de 2015, onde marca aqui que nós tivemos 182.765 procedimentos de lipoaspiração. Foi o primeiro. O segundo maior é o implante de silicone, conforme o senhor bem mencionou aí. O terceiro que vem a surpresa, não é a abdominoplastia que vem em terceiro. Sabe o que vem? Não. A pálpebra. Então. Você vê que coisa? Interessante, hein? 143 mil procedimentos no ano de 2015 agora, super recente. E você vê que assim, uma comparar com 2011. Bem feita, né? Bem indicada, às vezes ela é tão suficiente quanto você fazer um lifting, uma ritidoplastia e uma cirurgia que tem uma taxa, uma recuperação muito melhor, né? E a pessoa continua sendo ela mesma, né? Você viu? Em 2011 foram 90 mil procedimentos de pálpebra. Agora? 143 mil. E você vê, em 2015. E a coisa aumentou pouco, né? No geral, no global. Exatamente. Que... Ô, doutor, agora um outro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: a nossa cirurgia plástica, né, os nossos cirurgiões, a gente está num nível diferenciado, né? Se for ver, por exemplo, em volume de cirurgias, a gente só perde para os Estados Unidos. Você vê que o Brasil é o segundo mundial. Números de 2015 aqui, né? Não sei se a gente já não passou, porque estava muito próximo, para falar a verdade. Olha, só para você ter uma ideia, 1.414.335 nos Estados Unidos contra 1.224 no Brasil. Você vê, então, você vê que a quantidade de cirurgias plásticas realizadas no Brasil, elas conferem pelo menos, né, uma experiência, uma noção de que aqui você tem porque a cirurgia plástica, quem que regula a cirurgia plástica? É o paciente. A qualidade, o paciente vai ver o que foi feito e ele que vai se autorregular. Difícil você ter um cirurgião plástico que faz alguma coisa que não é adequada, porque aí o paciente vai abandonar isso. Você vê que nos Estados Unidos você tem uma quantidade um pouca coisa maior e uma quantidade assim para você. É difícil você ter cirurgia plástica na Inglaterra, por exemplo. É muito difícil. O inglês não quer, não tem. Então você vê que... Até interessante o senhor falar isso, porque, por exemplo, se a gente pegar aqui a Europa de uma forma geral, Itália é o mais. Itália tem 138 mil só. Olha, a gente está falando... O Brasil tem 1 milhão e tralalá além. A França, 259 mil, a Alemanha, 308 mil, depois aí já temos Colômbia, né, Coreia do Sul, México, e aí Brasil e Estados Unidos. Ou seja, não aparece aqui a França, né? Não, a Inglaterra. Então, assim, às vezes, muita gente fala assim, essa é uma técnica, né? Tem gente que quer se propagar, se vangloriar que foi fazer alguma coisa na Inglaterra ou em alguma coisa, mas lá não tem cirurgia plástica. Verdade. Lá não existe esse. A gente acompanhava, os colegas lá têm cirurgia reparadora, né? Então, mesmo congresso, eles não têm interesse muito em fazer cirurgia plástica. Eles têm uma outra visão, mesmo alguns países da Escandinávia. A Alemanha, apesar de estar vivendo ali na parte quente, na parte gelada, tem mais cirurgia do que a França. Mas você vê que na França, na Itália, a Itália tem esse nosso sangue latino. E a Espanha também tem um outro setor da Europa que mas não aparece aqui também, não. Mas com muito menos impacto do que você vê, né? Aqui os Estados Unidos, o Brasil e aí esses países que a gente realiza. Então, por exemplo, o cirurgião que às vezes quer fazer os desenvolvimentos, as partes mais assim, sacramentadas da cirurgia plástica, porque se você vai atrás de muita técnica que hoje você faz assim, daqui 2 anos, cadê que está falando? Não fala mais nada. Então, o que você está falando assim, sedimentando, para depois você sedimenta, não é assim que faz, você fazia 30 anos, você vê que tem resultado de 20, de 30 anos, é uma coisa sedimentada. E não ficar indo atrás dessa coisa, não, hoje eu estou fazendo uma técnica que eu tirei do chapéu, que foi desenvolvida aí, e isso aí tem sequência. O país tem tradição, as coisas têm continuidade. Então, por isso que é importante esse dado que você está falando,
de você pegar coisas em países que fazem, não para hoje nem para o mês que vem, né? E tem que, em cirurgia, na medicina, mas principalmente em cirurgia, tem que ter volume, né? Para você ter... Tem volume para você não só avaliar, para você aprender, porque tudo na vida se aprende com os erros. Então tem que ter gente ter feito e fazer estatística, assim, séria, igual a gente estava comentando. Você vê que nos Estados Unidos eles fazem estatística com tudo, até com efeito de botox. Você vai nos congressos, é assim, não, eu uso há tantos anos. Então eles fazem estatística, por quê? Porque eles têm interesse em aprender com os próprios erros e com o volume que eles têm nessa quantidade mesmo. Ô, doutor, e um outro ponto que é interessante também é que o trabalho do cirurgião plástico, especialmente do cirurgião plástico, é um trabalho que é super avaliado, né? Quer dizer, todo mundo quer avaliar e vai avaliar porque é algo que está exposto. Diferente de alguns outros tipos de cirurgia. Você, assim, quem avalia o seu serviço é o próprio paciente, mas ele em tempo real, 24 horas, mais que você, ele fica se vendo e ele tem a possibilidade de avaliar a evolução. E, às vezes, eu digo assim, é um trabalho que você está em julgamento o tempo todo, né? O tempo todo. E ele retorna para você, às vezes assim. Então você vê quando ele retorna que ele confiou e ser colocado na realidade e não propor os milagres. Porque milagre, você vai, não existe. Eu sempre falo, Deus fez a coisa 100%. Consigo tirar nota 5. Você vai fazer uma melhora e tal, mas você não consegue refazer a biologia, você não consegue repor tudo, você consegue dar uma melhorada no que é possível melhorar, porque você tentar empatar é prejuízo, né? Você vai deixar cicatriz e sequela. Então, operar para empatar não existe. Então, a gente tem que ser bem assim, realista. Eu só posso fazer até aqui. E isso é um problema, porque isso você tem que falar muito não. E é complicado falar não hoje, né? Principalmente em estética, na cosmética, não sei, não consigo. É muito difícil falar não. Porque o paciente hoje não aceita, né? Mas como? Mas tem a tal técnica. E é esse o grande dilema. Já veio até apresentando a técnica muitas vezes, né, doutor? Não, traz para você. Hoje tem o doutor Google, né? o doutor Yahoo, né? Você pega o doutor lá e ele fala, não, eu quero ser operado com a técnica que... inventaria. É fácil fazer isso, né? Eu acho que assim, a falta de você aprender as técnicas, eu não sei. Eu acho que o problema é assim, você tem que ter a experiência de dizer, eu não sei fazer desse jeito e sinto muito, pode procurar alguém que faça e vai fazer. Porque é complicado, não existe jeito para tudo, existe algumas melhoras. E tem que ter muito critério mesmo, né, doutor? Eu imagino, até por isso que eu estou mencionando essa questão da avaliação, do julgamento, que o cirurgião acaba sendo exposto diariamente, né, em todo o seu serviço. Quer dizer, fica tudo muito, muito visível. Sim. E aí, se você não tiver um critério, um parâmetro, você realmente coloca em risco tudo, né? Sim, não, o risco que eu falo, o risco é você fala que vai dar certo, só que depois você põe a culpa na menstruação da borboleta da aurora boreal. Não, mas é porque você não fez isso. Não existe o não porquê. É esse o grande problema. Você que está fazendo uma parte que é artística, que é a parte cirúrgica, vou dizer, uma parte que depende de você ter uma criatividade, sim, mas baseada, fincada numa técnica consagrada. Qualquer cirurgião, até certo ponto, chega. O cirurgião plástico ele tem um pouco mais de cuidado de fazer alguma coisa com detalhes. Mas isso é cirurgia, não é assim, pura e simplesmente eu estou pintando um quadro, eu estou fazendo uma escultura de Michelangelo, eu não estou fazendo nada disso. Você está fazendo uma coisa fincada em quê? Em princípio científico, né? Em segurança para o paciente e, se possível, vai dar um retoque, um refinamento de arte. Agora, a partir daí, você querer dizer que tudo é possível, aí depois assim, não, mas a culpa é sua, porque você dormiu em cima, porque você não usou o modelador, porque você não fez... Isso não resolve. Não resolve. Você cria duas infelicidades. Aliás, eu tenho um ditado que eu acho muito feliz, que é quem justifica perpetua o erro, né? Então é melhor não justificar. Doutor, o nosso tempo está no final, quero te agradecer muito. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Foi uma honra receber um papo muito agradável e tenho certeza que o pessoal em casa curtiu demais. Valeu, Marco. Obrigado você. Assim, o dia que você tiver uma falta, a gente vem aí e bate um papo. Obrigado. Doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, médico cirurgião plástico, com a gente aqui no programa Conexão, falando sobre cirurgia plástica. Ligou o televisor agora? Perdeu um programa excepcional. Falamos muita coisa bacana aqui de cirurgia plástica. Vale a pena você conferir aí a reprise ou então pelo Facebook do seu Canal 4. Olha,
Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.